Muito bem, então, como eu disse a vocês agora há pouquinho, antes da saída, nós vamos falar agora dos crimes contra a fé pública, meus amigos. E a fé pública também ela vai ser dividida aqui em duas partes. Nós vamos trabalhar primeiro a parte geral e depois a parte especial. Por quê? Porque os editais, o conteúdo programático dos editais, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, eles não colocam ali do artigo 289 ao artigo 311 do Código Penal. Eles simplesmente colocam crimes contra a fé pública. Apenas isso. Ou seja, o examinador, se ele for criativo, ele vai elaborar uma questão, talvez não baseado em um crime específico, mas em uma regra geral. Por exemplo, são espécies de concretizar uma lesão ou uma potencial lesão à fé pública. A contrafação, a alteração e a supressão. Outra bota essas três mais simulação e uso. Ou seja, é possível trazer outras formas de elaborar e de exigir conhecimento sobre esse tema. Eu estou sempre cuidando do microfone, que eu estou com uma dificuldadezinha aqui com o microfone, mas enfim, creio que agora foi resolvido. Certo, meus amigos? Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro item. Primeiro item, como a gente costuma começar os temas, introdução. Vamos introduzir o tema dos crimes contra a fé pública, certo? Conferindo se os volumes estão ok aqui. Não posso cometer nenhuma besteira agora. Aí, perfeito. Introdução. Pessoal, entendam uma coisa, mas entendam bem o que eu vou dizer. Sem a fé pública, seria impossível viver em sociedade. Por quê, pessoal? Porque a fé pública é uma crença social. Parte-se do pressuposto que certas situações, certos atos, precisam ser revestidos de veracidade. Essa veracidade, ela acaba se tornando indispensável. Porque não tem como viver sem ela. É impossível. E a gente tem essa veracidade, essa crença, através disso que a gente chama de fé pública. Os senhores já devem ter visto muitas vezes em alguns noticiários, ou até mesmo em um caso concreto, um policial que multa uma pessoa porque ela não estava usando o cinto de segurança. Aí o motorista diz, mas eu estava usando o cinto de segurança. Geralmente se deposita maior credibilidade em quem? No policial. Por quê? Porque o policial possui fé pública. E o mais importante vem agora. Seria possível ele exercer o seu munus público, a sua função pública, se ele não tivesse essa fé pública? Claro que não. Por que que não? Porque toda informação e todo ato seu seria revestido de dúvida, teria caráter duvidoso, e isso não seria só em favor de um indivíduo e contra a sociedade. Às vezes seria a favor da sociedade e contra uma determinada pessoa de forma injusta. É por esse motivo, pessoal, que nós precisamos da fé pública, porque só assim a gente consegue viver em sociedade, sabendo que aqueles documentos são verdadeiros, sabendo que aqueles atos são verdadeiros e sabendo que aquelas pessoas possuem aquelas qualificações.
Eu, inclusive, costumo dizer que é muito desprestigiado esse tema no direito penal, pouco se estuda, mas quando vem concursos federais, por exemplo, sempre marca presença. Por quê, amigos? Porque não raras as vezes vai ser de competência da Justiça Federal, como, por exemplo, o crime de moeda falsa. Atinge a União, não é verdade? Então é importante que vocês pensem, entendam, que não se trata aqui, amigos, a fé pública de um bem particular ou privado. A fé pública é algo de um bem de toda a coletividade, de toda a sociedade. É uma crença, é a convicção que a sociedade tem de que atos, papéis, pessoas, certo? São úteis e verdadeiros para as relações coletivas, para as relações de todos. Então não se vislumbra individualmente, a fé pública se vislumbra o coletivo. Já pensou o problema que seria para uma pessoa ter que provar todos os dias a sua identidade, quem ela é? Todos os dias ela deveria fazer prova disso. Vocês já imaginaram? É por isso que existe a fé pública no Brasil. Ela só precisa provar quem ela é, a sua identidade, uma única vez. Depois ela faz o quê? Depois ela simplesmente faz uso dessa identidade. Só isso. Somente faz uso da identidade. Mas ela não prova, certo? Aí vocês têm que entender, todos os dias. E de que maneira ela consegue provar a sua identidade? Pode ser através do seu RG? Pode. Pode ser através da sua certidão de nascimento. Pode ser através da sua certidão de casamento. Enfim, o ordenamento jurídico e o Estado dispõem a essa pessoa um leque de oportunidades de provar. Mas ela tem já isso porque uma vez foi feito. Graças à fé pública, foi preciso fazer uma vez só. É verdade ou fé. Tanto que nós temos aí os tabelionatos, né? Que servem exatamente para dar fé pública a esses documentos. Agora, quando atenta a fé pública os atos de alguém, quando alguém atenta contra a fé pública, por que é necessário punir essa pessoa? Qual a necessidade de punição? Então, amigos, a gente vai botar aqui a título de introdução o que o atentado à fé pública atinge. A grande pergunta, não é? Por que punir quem atenta contra a fé pública? É simples, amigos. Porque atinge primeiro, interesses patrimoniais dos indivíduos. Concordam comigo? Através de uma fraude em nossos documentos, em nossos papéis, ou até mesmo através de
simulação de uma pessoa por outra, não é possível obter vantagens econômicas? É, claro que é. Então, interesses patrimoniais dos indivíduos podem vir a ser atingidos. Começa por aí. E isso já é motivo suficiente, certo? Já é motivo suficiente. Mas nós vamos além. Interesse público na segurança das relações jurídicas. Interesse público na segurança das relações jurídicas. Meus amigos, relações jurídicas importantes. E quando eu falo relações jurídicas, não estou falando apenas no âmbito do direito, mas, por exemplo, no âmbito cartorário, certo? É preciso segurança nessas relações. E, claro, relação jurídica propriamente dita também. Vocês imaginem os testamentos. É preciso segurança nesses atos. Então, quem atenta contra isso, atenta contra a segurança das relações jurídicas. Outra, o privilégio monetário do Estado. Amigos, quem fabrica nossas moedas é a Casa da Moeda, né? No Rio de Janeiro. É o Estado. O privilégio monetário é dele. Não é de uma pessoa que resolve fazer uma nota de R$50 em uma impressora. É por esse motivo que moeda falsa é crime contra a fé pública. A sociedade acredita e precisa acreditar de forma segura de que as nossas moedas são verdadeiras. Está aqui. E também atinge, obviamente, os meios de prova. Por quê? Por exemplo, dentro do Código de Processo Penal tem um capítulo que fala da prova documental, os documentos. É possível provar certas situações via documentos. Hoje os documentos são bem mais amplos, né? Pode ser cartas, pode ser DVDs, pode ser um pendrive, talvez até, logo, arquivos na nuvem. Só que nós precisamos sempre crer que esses documentos são verdadeiros, até porque a gente precisa usá-los como meios de prova. Um exemplo, a famosa ata notarial. A ata notarial serve exatamente para isso, para que se vá a um tabelionato e um tabelião diga que aquela conversa, por exemplo, registrada em uma rede social, é verdadeira. Adveio daquele aparelho, com aquele registro, com aquele código, de maneira a não gerar dúvidas. Atentar contra esses documentos não é atentar contra uma pessoa específica. Entendem isso? Uma pessoa particular. Pode até existir uma vítima particular. Disso não se discute, ela pode até existir. Todavia, meus amigos, é a sociedade que é prejudicada porque perde um pouco do crédito, há um descrédito nesses documentos. E assim, amigos, então, dá para entender por que existe dentro do Código Penal todo um capítulo quanto à fé pública, né? Dos crimes contra a fé pública. Por que merece punição esses crimes? Aqui está. Porque pode gerar prejuízo patrimonial,
porque pode gerar problemas na segurança das relações jurídicas, porque o privilégio monetário pode ser atingido e os meios de prova talvez comecem a ser vistos com outros olhos. Certo? Muito bem. Nós aqui fechamos a introdução. A gente introduziu a fé pública. Para terminar essa parte geral da fé pública, faltam 2 itens. Faltam os requisitos para o falso, que é a essência desses delitos, e também as espécies de falsidade. Mas isso, meus amigos, vai ficar já para a próxima aula, para um próximo vídeo. Agora nós vamos tomar um cafezinho, tomar um chazinho. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta para prosseguir com esse tema. Tá bom? Aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau.